Paz e alegria de Jesus. Continuando a nossa reflexão sobre as parábolas do Evangelho, escolhemos para hoje a conhecida parábola do bom samaritano. Ela se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 29. Antes, porém, nós devemos compreender bem o termo samaritano, que não é apenas o morador da Samaria, uma das regiões da província romana da Palestina, mas um termo que carregava um forte traço pejorativo. Basta dizer que este adjetivo foi usado para insultar o próprio Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 48 e 49, ao ouvirem Jesus dizer que veio do Pai, isto é, veio de Deus, os judeus o agridem com estas palavras: não dizemos com razão que és um samaritano e tens um demônio? Era uma ofensa grave. Séculos de inimizade separavam judeus e samaritanos. Desde o livro de Reis 17, versículo 24 e seguintes, essa inimizade criara raízes profundas. Depois do exílio de Israel na Babilônia, a região tinha sido repovoada com uma verdadeira mistura de raças. E o samaritano era visto pelo judeu como um bastardo. Essa inimizade se acentuaria ainda mais com a construção de um templo no Monte Garizim para fazer concorrência com o Templo de Jerusalém. Assim, além de bastardo, impuro e inimigo, o palestino era um herege. No ano 6º a.C., um grupo de samaritanos jogou a carcaça podre de um cão morto no pátio do Templo de Jerusalém, logo na véspera da Páscoa, tornando o local impuro e impedindo a celebração da grande festa religiosa dos judeus. Para ver a que ponto chegava essa inimizade. Não admira, pois, a reação daquela mulher samaritana no poço de Jacó, quando ela retruca para Jesus: sendo tu um judeu, como pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? É que os judeus desprezavam todo samaritano. No livro do Eclesiástico, capítulo 50, versículos 27 e 28, nós podemos ler essas palavras: há dois povos que minha alma abomina, e um terceiro que aborreço, nem sequer é um povo, aqueles que vivem no monte Seir, os filisteus, e o povo insensato que habita em Siquém. Este último são os samaritanos. Então, chamar Jesus de samaritano equivalia a uma excomunhão, não a relação entre nós. Ora, Jesus vai se valer exatamente desta excomunhão para nos instruir, nos dar um ensinamento radical sobre a misericórdia. Um doutor da lei tinha perguntado a Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu a ele o que dizia a lei do doutor da lei. Afinal, quem perguntava era um doutor. Citando a Torá judaica, o doutor lembrou o duplo mandamento: amar a Deus e ao próximo. E Jesus retrucou: muito bem, faça isso e terá a vida. Mas o doutor da lei quis se justificar e perguntou: e quem é o meu próximo? Uma boa pergunta para nós também. Quem é o meu próximo? Não era uma pergunta vazia. Afinal, os fariseus discutiam entre si quem era o próximo, não é? Esse tal próximo seria apenas um outro judeu, do mesmo povo, da mesma religião? Ou poderia incluir também o prosélito, ou seja, o estrangeiro que tinha aceitado a circuncisão judaica? De qualquer modo, nunca seria o próximo um invasor romano ou escravo estrangeiro. É aí, então, que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Vamos ler no Evangelho de São Lucas. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, depois de tê-lo despojado e espancado, foram embora, deixando-o meio morto. Por acaso descia por este caminho um sacerdote judeu.
viu e passou adiante. Igualmente um levita judeu, atravessando esse lugar, viu e seguiu em frente. Mas um samaritano em viagem chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Viu o judeu ferido. Aproximou-se, cuidou de suas feridas, derramando azeite e vinho. Depois colocou-o em sua própria montaria e o levou até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tomou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, na minha volta eu te pagarei. Aí Jesus conclui: qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: aquele que usou de misericórdia com ele. E Jesus então lhe disse: vai, também tu, e faz o mesmo. Evidentemente, Jesus quer chocar com essa parábola. Diante do homem ferido, quase morto, ele faz passar 3 personagens. Primeiro, um sacerdote, que depois de prestar 1 semana de serviço no templo, está voltando para casa. Em seguida, um levita, um membro da tribo de Levi, também ele dedicado ao serviço do templo, talvez auxiliando nos sacrifícios, na música, nos salmos, etc. De qualquer modo, 2 homens a serviço do sagrado. A esse ponto, o auditório de Jesus, feito de judeus, está à espera da terceira personagem. Depois de um sacerdote e um levita, só pode passar agora um leigo judeu. Mas, para espanto de todos, quem passa é o inimigo dos judeus, o samaritano. E o choque aumenta com o contraste dos comportamentos. Sacerdote e levita ficaram indiferentes ao sofrimento do compatriota judeu. Passaram para o outro lado da estrada. Mas o inimigo se mostra amigo. Transporte, curativo, azeite e vinho nas feridas, um anestésico e um desinfetante. Ele cede a própria montaria e vai a pé, e ainda gasta do seu dinheiro com o inimigo judeu. No final, quando Jesus pergunta qual deles foi o próximo, o doutor da lei usa de uma perífrase, mas não tem a coragem de dizer samaritano. Evita essa palavra e diz: foi aquele que usou de misericórdia. De qualquer modo, está respondida a pergunta central: quem é o meu próximo? E a resposta é: o próximo é aquele de quem eu me aproximo. Sou eu que faço o meu próximo. Mas há muito mais a garimpar nesta parábola e nós faremos isso na próxima reflexão. A palavra de Deus é uma luz para a nossa estrada.